Друзья, рада вас приветствовать на канале. Essa é a terceira parte dos verbos de movimento. Nós aprendemos os verbos идти e ехать, ir a pé e ir de transporte. E no último vídeo eu falei para vocês não verem esses verbos como opostos, mas sempre juntos, porque идти e ехать são do primeiro grupo, do mesmo grupo. No segundo grupo nós temos ходить e ездить. Esses verbos também significam ir a pé e ir de transporte. Então, oposição seria a seguinte: идти, ходить para ir a pé e ехать, ездить para ir de transporte. Nesse vídeo vamos comparar идти e ходить. Eu vou mostrar padrões básicos para você sentir a diferença e vou ensinar como pensar do tipo de movimento para não depender da tradução. Идти. Я иду, ты идешь, он идет. Мы идем, вы идете, они идут. Ходить. Я хожу, ты ходишь, он ходит. Мы ходим, вы ходите, они ходят. Só cuidado para não pronunciar como хотим, хотите, хотят, do verbo хотеть, querer, porque isso acontece muito. Смотрите, ходим, хотим, ходите, хотите, ходят, хотят. Tem diferença no acento, то есть ходим, ходите, ходят no verbo movimento, primeira sílaba é tônica, e t, se você articula d preguiçosamente, então vai parecer o segundo outro verbo хотеть. O verbo идти sempre tem uma direção definida, é um movimento linear. Lembramos daquela linha reta com um único vector e o ponto B. Esse ponto B às vezes nem aparece na frase, mas mesmo assim na nossa cabeça continua existindo essa linha reta. Например, Борис идет в магазин. O Борис está indo à loja. Agora, nesse momento. Então, в магазин é o destino, é o ponto B. Но Борис идет. Просто Борис идет. O Boris está andando. Eu não sei aonde ele está indo, porque não tem um ponto B, mas o importante é que eu visualizo esse tipo de movimento como o mesmo. Tem uma pessoa e ela está andando desse jeito, uma linha reta. Agora vamos ver outro verbo do segundo grupo, ходить. O primeiro uso dele, ir regularmente. Muitas vezes usamos com advérbios de frequência, como часто, muitas vezes, редко, raramente, каждый день, todo dia, никогда, nunca. Борис каждый день ходит в магазин. O Борис todo dia vai à loja. Но здесь, para estrangeiro, essa frase pode parecer como a mesma coisa, como um movimento normal, porque no magazine é um ponto B, é um destino concreto. Mas com ходить, a gente enxerga o movimento por completo. Casa, loja, casa, loja. Então tem ideia de repetição, de ciclo, de ir e voltar. E por isso já não é mais aquele verbo com um único vector, como идти. Да, então é um movimento multidirecional, não linear. Ты часто ходишь в кино? Вот здесь вот это часто, да, это como frequentar. Студенты редко ходят в библиотеку, потому что есть интернет. Почему ты никогда не ходишь в театр? Segundo uso, ir fisicamente. Ребенок уже ходит, a criança já sabe andar. Он учится ходить, ele está aprendendo a andar. Terceiro uso, maneira de andar. Я быстро хожу, eu ando rápido. Но бабушка ходит медленно. O quarto uso é quando a pessoa faz aulas ou cursos ou treinos regularmente. Usamos a construção ходить на. Лариса ходит на балет. Ну, то есть Лариса faz balé, ela treina. Иван ходит на английский. Ele faz inglês. Николай ходит на карате. Faz karatê e qualquer outro esporte, например, ходить на йогу, fazer yoga, ходить на курсы, frequentar cursos, на tênis, на плавание, плавание это natação, ходить на русский, на английский, на психотерапию. Os dois verbos podem descrever o movimento no presente, inclusive o movimento em processo, quando alguém está indo agora. No траектория vai mudar completamente com идти и ходить. Вот смотрите, Иван идет по коридору. Imaginamos этот коридор, да, como uma linha reta e Ivan está indo, andando desse jeito, reto. Eu não sei aonde exatamente ele está indo, pode ser, tem uma janela no final do corredor, daí ele está indo até lá. Но importante é que existe uma direção fixa. Вот так.
Ivan ходит по коридору. Isso também está acontecendo agora, o movimento em processo, não, é muito diferente. Ivan está andando de um lado para outro no corredor, para lá, para cá, vai e volta, não tem nenhuma direção fixa, tem vários vetores de movimento. Quando isso pode acontecer? Por exemplo, ele é um paciente esperando o médico, e ele está ansioso e quer matar tempo, então está andando desse jeito. Или такая ситуация. Ты в торговом центре. Торговый центр– это centro comercial. E você está fazendo shopping. Ну, fazendo compras. E alguém ligou e pergunta, ты где? Да вот, хожу по магазинам. Что значит хожу по магазинам? Да? Вот como nós fazemos compras no centro comercial? Tem várias lojas nele. E você está indo de Zara para Mango, de Mango para Stradivarius, para Pull&Bear. Então, seus movimentos estão desse jeito, tem vários vetores. Não tem nenhuma linha reta. Ele pode ser a mesma situação, foi в торговом центре, também alguém ligou, e nesse momento você está indo para Mango. И você diz, да, вот я тут в торговом центре, иду сейчас в Манго. Почему иду? Потому что na sua cabeça, como você visualiza o seu próprio movimento, que você está indo desse jeito para um ponto B, que é Mango, e uma linha reta. Depois você pode ir assim para outra loja terceira, nesse momento você está indo desse jeito. Então, essa é a diferença. Или еще такая ситуация, он разговаривает по телефону и ходит по комнате. Ele está falando ao telefone e andando pelo quarto. O mesmo tipo de movimento, да? Вот когда tem pessoas que não conseguem ficar sentados quietos falando ao telefone, вот он ходит туда-сюда. Туристы ходят по музею уже 3 часа. Ну, a mesma coisa, como nós andamos no museu. De um quadro para outro, para esculturas, e é sempre um movimento assim, sem linha reta. Ну и давайте última, да? Você perdeu chaves e está procurando em casa. Я хожу по дому e ищу ключи. E nós vemos que nessas construções tem preposição pa e o caso dativo. Nós aprendemos esse tópico no A2, quando nesse nível nós aprendemos todos os casos. Agora vamos comparar esses verbos. Сегодня хорошая погода. Maria идет на пляж. Hoje o tempo está bom e Maria está indo para a praia. Pode ser que ela está indo, agora está em processo, está no meio do caminho, ou ela decidiu ir para a praia hoje, o plano, mas mesmo assim tem esse ponto B e nós visualizamos o movimento desse jeito, não ida e volta, somente ela vai para a praia uma vez. Maria живет в Рио и часто ходит на пляж. Maria mora no Rio e muitas vezes ela vai para a praia. Então, aqui, obviamente, é часто, muitas vezes, então é o movimento repetido. То есть vai, volta. Почему ты так быстро идешь? Я всегда так хожу. Tem duas pessoas passeando juntos. E uma fala que você está andando tão rápido, то есть agora nesse momento. Я всегда так хожу. Ну, eu sempre ando, é minha maneira de andar. Куда ты идешь? На балет. Я хожу на балет уже год. Aonde você está indo? Ao balé, eu faço balé já faz um ano, то есть eu no treino. Сергей идет на английский. Он ходит туда пешком. То есть agora, nesse momento, ele está indo para a aula do inglês e ele sempre vai lá a pé. Com planos, usamos o primeiro grupo, идти, ехать. Eu expliquei esse ponto no vídeo anterior, porque aqui tem alguns nuances e eu expliquei em detalhes com mais exemplos naquele vídeo. Завтра я иду в кино. Amanhã eu vou ao cinema. Eu falo do futuro, mas o foco continua nessa única direção, é só uma vez. E um caso interessante. Каждый день Павел встает в 6, завтракает, одевается и идет на работу. Todo dia o Pavel levanta às 6 horas, toma café, se veste e vai para o trabalho. Это sequência das ações. Ações coordenadas, primeira, segunda, terceira. E mesmo sendo rotina, e é uma rotina, porque каждый день ele faz isso, nós usamos o verbo идти. Почему не ходить? Потому что ходить nessa sequência daria uma sensação estranha de que ele toma café, se veste e começa a ir e voltar assim,
do trabalho. Parece um ciclo estranho. E vamos resumir tudo. Iti tem foco no trajeto linear. Hadith é um movimento repetido, habitual, muitas vezes com každedin, chas, taretka, mas não necessariamente. Às vezes, você precisa entender o contexto grande. O movimento sem direção fixa e tem muitos vetores. E capacidade física de andar e o jeito, maneira de andar. E essa lógica você aplica para outros verbos de movimento. No друзья, é claro que precisa praticar com verbos de movimento, quanto mais, melhor. Você precisa passar pelos erros. Erro, correção, repetição. Idealmente, se você tem alguém para te corrigir e explicar por que você falou errado. Ajudar você a explicar esse tipo de movimento. Porque quando nós fazemos essas atividades com alunos e eles erram, claro, mas é nesse momento, quando você explica o porquê, como a pessoa precisa pensar, a pessoa, e dá para ver que é nesse momento que você muda o jeito de pensar, você pensa mais com essas categorias de tipo de movimento. Se você gostou desse vídeo, deixa like, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Пока-пока. Tchau.